há uma questão espiritual que quem não tem espírito não considera. E, portanto, essa pessoa, ao não ter nascido de novo, ela não consegue transformar a mente, porque a mente dela não tem por que transformar. Ela já se acha perfeita, né? Ela julga todo mundo. Né? O Filho de Deus não faz isso. Ou, se fizer isso, o Espírito Santo vai puxar a orelha. Às vezes eu entro numa depressão, mal dizer, profunda. Por quê? Porque eu vi que eu fiz alguma coisa errada. Eu não tive uma paciência, uma tolerância, um bom esclarecimento. Porque eu caí no carnal, achando que eu vou resolver o assunto. Esse é o meu grande problema. Que eu venho tratando há muito tempo, mas se não fosse o Espírito Santo, eu não ia tratar. Ia continuar como era 10, 15, 20 anos atrás. Mas não, eu estou mudando. Se as pessoas não veem a minha mudança, é porque elas também não têm Espírito Santo. Então elas veem os meus erros, mas não querem ver a transformação, porque o acerto nosso é na transformação. O acerto nosso é ser mais semelhança de Cristo. É isso que eu estou querendo dizer. Perdeu a Estou expressão dizendo. e a comunhão. Você Isso é muito viu? O importante. homem perdeu a expressão e a comunhão. Então, você que me ouve, vamos voltar a ter comunhão com Deus como com o novo nascimento, para nós começarmos a expressar a vida espiritual, entendermos um filho de Deus que fala em língua espiritual e desenvolvermos a nossa mente para que a gente venha falar em língua espiritual. Revelação. Deixe-me ler alguns textos. Deixe-me ler alguns textos. Gênesis 2,17 diz assim: Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esse texto não está fiel em conformidade com o hebraico. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. É assim que está no texto hebraico. Morrendo, essa palavra certamente não existe. Certamente não existe. O hebraico está assim: morrendo, morrerás. Esse morrendo é a morte espiritual. E morrerás é a morte eterna. Então, a primeira morte que o homem experimentou foi a espiritual. Por isso que a primeira vida que o homem experimenta é a vida no espírito. Tá certo? É a vida no seu espírito. A sua faculdade agora flui. Intuição, consciência e comunhão. É aqui que vem a vida. É aqui que o espírito vai habitar. É aqui que a palavra fala. E os efeitos da obra de Deus no nosso espírito vai refletir na nossa vontade, na nossa mente, nas nossas emoções. Então, o que ele está dizendo, e vendo o comentário aqui da Solange, eu agradeço os comentários, Solange, e de preferência, Solange e demais, eu prefiro lá no canal YouTube, que é mais fácil de manusear aqui para mim. Mas, primeiro, o que ele está dizendo é o seguinte, que o homem, ele teve primeiro a faculdade do espírito, quando fala lá no Éden do relacionamento de Deus com Adão e Eva. E isso é espiritual. Se lá for real, não sei. Mas eu sei que quando fala isso na Bíblia, para nós hoje é espiritual. Então lá eles tinham uma relação espiritual, vamos dizer, falando na linguagem de hoje, com, com, com as pessoas, que eram Adão e Eva, né? E tinham um convívio com Deus. Mas à medida que houve a desobediência, eles perderam essa relação. Deus não os visitou mais. Eles perderam a relação com Deus. Né? Por quê? Mentiram. Né? Porque desobedeceram. E Deus falou que não iria estar agindo no homem, não ia ter relacionamento com o homem, porque o homem era carnal. Então todo mundo que nasce é carnal. Ora, como que eu me torno espiritual? É simples. Se ajoelhe e fale de coração com Deus, no seu quarto, a sós, mas derrame lágrimas, vá a fundo, tenha um constrangimento ali no pé da sua cama, ajoelhado, falando com Deus e pedindo para Deus abrir o seu coração para o Espírito Santo, porque o seu coração, ele está duro, ele está
cauterizado. E o Espírito Santo, então, não habita no seu coração. Isso vale para mim, vale para todo mundo. Eu sempre tenho que ter meu coração com a habitação do Espírito Santo. Senão, não vale nada. E é ele que vai, então, iniciar o processo de transformação da mente. É isso mesmo, Solange, coração de pedra, calcificado. Agora, quando você falou há pouco de entendimento ou desentendimento, quando você tem o ser humano falando com o ser humano, você precisa ver que nós somos hipócritas e soberbos. Nós somos mentirosos e dissimulados. E você pode ver que em todas essas relações, quando a gente encontra alguém, a gente fala tudo bem, o outro fala tudo bem. Isso é uma grande hipocrisia. Porque não está tudo bem. Espiritualmente, não está. E se não está espiritualmente, não pode estar carnalmente. Mas a hipocrisia faz com que ele fale, tudo bem, tudo bem. Se tem uma reunião familiar, só fica lá, risinho, piadinha, tomando isso, tomando aquilo, festejando, comendo, como se estivesse tudo bem. Mas não está tudo bem. Só que ninguém quer falar do que não está bem, porque nós somos hipócritas. E nós somos soberbos, porque também nós queremos dizer que eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu isso, eu aquilo, no sentido do ego, da arrogância. Falar de dinheiro, de posse, de viagem, e coisas que enaltecem o homem. O homem não tem nada, absolutamente nada para se enaltecer. Não está tudo bem. Ele é um trapo de imundície. Se não for Espírito Santo nele, não há entendimento. Porque até o entendimento no plano horizontal é um desentendimento. Agora, quando um deles tem o Espírito Santo, então a hipocrisia vai falar, quando o Filho de Deus fala com o outro que não é Filho de Deus, o outro vai falar, entendi, 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 não entendeu. Porque o outro não é Filho de Deus. Quando alguém fala comigo, eu começo. Deixa eu ver se eu entendi. Posso repetir? Porque eu sei da dificuldade de entender. E o meu entendimento tem que vir pelo Espírito Santo, não do lado carnal, não do ego. Porque quando pegar pelo ego, eu vou falar bobagem. Porque o inimigo também está na minha mente, não é só do outro. Eu tenho que desconfiar, como Jesus Cristo, eu fiz até um estudo essa semana, né? Vai lá no Google e põe vigiar e orar. E você vai ver que tem um monte de lugar que está isso. Vigiar e orar é quem? É você, não é o outro. Né? E as pessoas querem vigiar o outro, querem criticar o outro, querem julgar o outro. Tá? Então, o entendimento nós temos que analisar se nós estamos num diálogo de filho de Deus com filho de Deus. Aí é perfeito. Por isso que o verdadeiro casamento, a verdadeira relação de duas pessoas, só se dá se os dois são novos nascidos. Mesmo assim, os dois têm a parte carnal. Os dois estão em processo de transformação. Os dois devem ver dentro de si o problema e, com uma relação direta com Deus, transformar sua mente. Ok? Vamos continuar aqui. Mas deixa-me colocar outros textos, que eu preciso falar algo muito sério. Observe bem. Gênesis capítulo 3, versículo 8, que é o texto que eu acabei de citar. Diz assim, quando ouviram a voz de Deus, que andava, essa palavra andava, no jardim pela viração do dia. Essa palavra andava, que é PNI. Vou colocar outras traduções. Tradução brasileira, essa tradução foi revisada por Rui Barbosa. Tradução muito bonita, muito linda, muito importante. Diz assim, ouviram o ruído de Deus Jeová, que passeava pelo jardim. Uma outra versão, a versão corrigida, está assim. E ouviram a voz do Senhor, que passeava pelo jardim. E a Bíblia King James, que é uma versão muito importante, ela foi traduzida por Tidali, depois traduzida para o inglês para o português. Ela diz assim, eles ouviram os passos de Jeová.
caminhava pelo jardim.